começar a trabalhar primeiramente entendendo a questão da vida. O que é a vida? Está lá, ó. A vida é uma criação divina, né? Que representando venturosa dádiva ao Espírito. Que cada existência na Terra... Que cada existência na Terra faculta-lhe nova oportunidade. É a evolução espiritual, é o aperfeiçoamento do ser e a busca por uma felicidade duradoura. Há sempre vida, e esta se desdobra em dois planos que nós vamos verificar. Então, aqui sempre há vida, porque nós somos seres, nós não somos seres, nós somos seres imortais. Mas nós morremos? Não, nós não morremos. O que morre é o corpo físico. O espírito permanece eterno. Somos seres imortais. Nós não sabemos quando, mas todos nós vamos deixar o corpo físico. O espírito volta para onde? Ele volta para a sua casa verdadeira, que é o plano espiritual. Então, nós temos, primeiro, que é o plano material, né? Que é o transitório e passageiro, que é este aqui que nós vivemos. O segundo é o espiritual, que é o real e o verdadeiro. É isso que nós precisamos entender, essas duas vertentes, que é o que falta em muitas pessoas dessa nossa vida. Entender que aqui é passageiro, que aqui é a oportunidade que o Pai nos dá de tirarmos um pouco daquilo que nós trouxemos do nosso passado, que nós temos uma carga pesada, né? E já viemos, né? Essa carga nós já fomos descarregando ela em muitas oportunidades. E aqui estamos para mais uma oportunidade. E a gente entendendo que nós viemos lá com planejamento, que aqui não é só resgatar, aqui também é a oportunidade da gente fazer o bem para com aqueles que estão convivendo conosco. Nós estamos em missão também. Qual é a nossa missão? Ajudar aqueles que estão próximos a nós. E isso ajuda ainda mais o nosso desenvolvimento. Que isso se transforma no quê? Se transforma em caridade. Que, como diz o André Luiz, é bônus hora para a nossa evolução. Continua lá, né? Saber viver significa viver a vida intensamente, aproveitando ao máximo. Para saber viver é preciso compreender a vida, é entender os propósitos do Criador. Significa cultivar a sabedoria para lidar com as dificuldades, administrar as riquezas com justiça e caridade, praticar o amor ao próximo e viver em busca do equilíbrio entre as necessidades materiais e o crescimento interior. E aí, sem a imortalidade da alma, a vida não tem sentido. Se nós não entendermos, não pensarmos, poxa, mas tem ricos, tem pobres, tem pessoas com grandes problemas de saúde, outros gozando de saúde perfeita, uns com paralisia e outros, né, corpo perfeito aí. Mas aí, se a gente não analisar do ponto de vista que Deus dá a cada um, segundo aquilo que ele merece e segundo aquilo que ele precisa para este plano. Se a gente não analisar nessa ótica, não vai entender. Vai falar assim, mas que Deus é esse? Que dá a uns, tem muitos que não entendem essa questão. Porque aí começa a questionar Deus. Não, Deus é infinitamente bom e justo para com
com todos nós. Ele nos dá a oportunidade da reencarnação justamente para quê? Porque ele sabe que a gente errou e às vezes continua errando. Quando a gente não aceita essa situação, a gente continua errando. Então ele nos dá a oportunidade. Se continuar ainda não aceitando, o que acontece? Vem as dores, vem as dificuldades, que é para ver se a gente torce, vamos dizer assim, torce o seu egoísmo para poder caminhar novamente no rumo certo. E aí, então, a gente pode dividir essa vida terrena em 4 etapas. A gente vai dividir nessas etapas para a gente entender. Mas que 4 etapas? Porque na vida nós temos etapas que Deus nos dá para a gente cumprir aqui, que nós precisamos. Essas etapas são, primeiro, a infância, segundo, a juventude, terceira é a madureza, a quarta é a senectude do idoso. A negligência em qualquer uma dessas etapas implicará naturalmente em prejuízo às demais. E aí vem, criança educada é um jovem equilibrado, jovem responsável, adulto consciente, adulto realizado, idoso feliz, idoso planificado, vitória da vida. Mas como é isso? Essa é a importância. Mas de quem é a responsabilidade de fazer com que isso se concretize? Nós vamos ver primeiro à frente a questão da infância, olha lá, necessária e indispensável para o espírito reencarnante. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, né? Bem-aventurados que têm puro coração. De quem é a responsabilidade? Começa lá, a criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Nasce, Deus coloca no seio materno, né, aquele ser que é para que os pais transformem aquela criatura é como se fosse um barro bruto, tem que ser transformada em um vaso belíssimo. Essa é a responsabilidade da família, em educar, colocar no verdadeiro caminho. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que cabe a ternura materna dispensar nessa criança. E a gente fala que até os 7 anos, né? E os estudos até os 7 anos. Depois dos 7 anos já começa a recobrar o seu passado, as intuições do seu passado já começa a vir à tona, começa a ter as dificuldades de orientação. Então, até os 7 anos é a oportunidade da primeira orientação de colocar em prática tudo aquilo que Deus espera que os pais façam na questão da educação. Não podendo se manifestar, a criança não podendo se manifestar, torna-se dócil, frágil, mais receptivo aos cuidados dos pais através da boa educação. Também está lá, ó, Livro dos Espíritos 204. Tivemos muitas existências, nossa parentela vai além desta. Aí os espíritos respondem, não pode ser de outra forma. Foi a pergunta que Kardec fez, né? Não pode ser de outra maneira. Então os espíritos responderam, que é responsabilidade dos pais. Está lá na 204. Outra, nesse período se edifica o futuro, é solo preparado para o plantio. É como se estivesse preparando lá o solo para o plantio de uma semente. Também está lá, ó, Livro dos Espíritos, 298. Nenhuma influência exercem os espíritos, Kardec pergunta, né? Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho
depois do nascimento? Aí os espíritos respondem: ao contrário, bem grande influência exercem, tem que contribuir para o progresso dos outros. Quer dizer, os pais, é comum, né? A criança fica só observando os exemplos. Tudo que o pai faz, se fizer alguma coisa errada, a criança vai fazer a coisa errada. Se fizer a coisa boa, a criança vai fazer coisas boas. Então, a obrigação é dos pais colocar no verdadeiro caminho. Eu disse, até os 7 anos é o período de moldar a educação das crianças. É no período infantil, porque depois vem... Lá, os pais se os pais se assemelham a agricultores no trato com a semente que lhe foi confiada. Também está lá, na 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? É uma verdadeira missão. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais. Depois vem a juventude. A juventude já é um pouco mais complicada, porque o jovem é aquele que fica rebelde. Ele não quer ser criança, mas também não aceita ser o adulto. Então é a fase ainda das complicações. Quando você dá a responsabilidade, eu falo, mas eu ainda não sou adulto. Então ele não quer assumir as responsabilidades. Mas também não quer ser tratado como criança. Então essa é a fase dos conflitos. Que aí começa, nessa fase que o espírito começa a mostrar-se como é. Fase dos conflitos, das decisões e da grande responsabilidade. Fase da saúde, da disposição e vigor. O jovem, nesse período, deve entender que a liberdade deve andar de mãos dadas com a responsabilidade. Aí vem as dificuldades dos pais para poder lidar com os jovens. É uma tragédia nesse período, porque aí começam os questionamentos. O jovem, se a infância não foi bem solidificada, aí começa não obedecer. Então aí é que está igual no campo, né? Os pais devem estar atentos e arrancar as ervas daninhas para que não sufoquem os promissores. Com quem você está saindo? Com quem você vai sair? Cuidado com aquela companhia. Os pais normalmente ficam atentos. São as ervas daninhas que têm a obrigação de estar observando. Quando fala, não, mas tem sempre os questionamentos. Né? Se a infância era o plantio, a juventude é a floração. Começa, então, aí a floração, que é o período que tem que estar atento para não estragar depois a colheita. A semente foi plantada, tirou-se as ervas daninhas, aí está a floração, tem que tomar cuidado para não estragar, né, para depois não vir a colheita. Aí depois, olha lá, aí eu coloquei esse dado, a Organização Mundial da Saúde considera juventude entre 15 e 24 anos. Eu achei interessante esse dado, por isso que eu acrescentei ontem, inclusive, eu tinha até esquecido isso. E a ONU também define jovem entre 15 e 24 anos. No Brasil, eles consideram até 29. Eu achei interessante que no Brasil o jovem é considerado até 29 anos. Só que não teve uma explicação o porquê que é até 29 anos. Mas na Organização Mundial de Saúde é de 15 a 24 e na ONU também é 15 a 24. Mas aí é questão de vigor físico, né? Então, lá não teve uma explicação, mas eu achei interessante colocar como informação, né, para nós. Aí a madureza. A madureza é
Se a gente analisar, então é depois dos 25 anos. Se a gente começar aí aquele que já está, esse é o vigor, onde ele começa já a pensar na definição da sua vida, a namorada, já tem a namorada, ele já pensa no casamento, ele já pensa na sua casa, ele já pensa em ter a sua casa, enfim, no emprego. Essa é a fase da madureza, né? Nessa fase tem uma visão mais verdadeira da vida. Dissipam-se as ilusões, asserenam os ânimos, age com ponderação. Ele começa já a ter um pouquinho de equilíbrio, porque o jovem é mais... é um pouco cheio de ilusões, ele vagueia um pouco, né? Aí não, aí ele já um pouquinho, como diz no termo, um pouquinho mais pé no chão, né? Consegue separar sonhos da realidade, sorrir relembrando as traquinices da infância. Aí aquele momento que a gente encontra os amigos, Ademar, quanta besteira a gente fez lá atrás, tá? Então a gente começa a lembrar do nosso passado e contar as histórias. É nesse momento que a gente começa a relembrar das coisas que a gente fez. Existem já os frutos, porém, ainda não encontram-se amadurecidos, frutos verdes. A idade ainda que aquele fruto ele está verde, promissor, está seguindo. É preciso aguardar a época certa, o tempo da colheita. Então, ali ele está plantando. É a época do trabalho, é a época que ele está produzindo. Essa é a época da produção. Produção por uma vida ativa. Eu também coloquei assim, estudos que indicam idades específicas de maturidade, como de 43 até 54 anos. Pela estatística passada, era 44 anos. Nessa já atual, que é de 2023, subiu de 43 para 54 anos. Veja que a vida ativa, lógico que a expectativa de vida também aumentou, então aumentou a vida ativa da madureza. Então passou a 54 anos. Veja que a vida ativa já da pessoa já subiu um pouco. Ele é hoje ativo até os 54 anos. Tem condições de trabalhar, de fazer mais até essa idade. Aí vem, dentro das salvas da madureza, está lá. Se eu tivesse a maturidade de hoje, não teria errado tanto. Aí veio outro, Se eu não tivesse errado tanto, não teria maturidade de hoje. Aí na primeira vez eu pensei, eu falei, puxa vida, Mas se Priósco, se eu tivesse voltado há 30, 40 anos atrás, com a experiência que eu tenho hoje, lá no meio dos jovens, eu acho que eu seria o cara mais chato do mundo. Porque como que os jovens iriam reagir? A gente falando, com toda essa experiência de hoje, a gente falando lá, aí eu falasse, não, esse cara aí está louco. Esse cara está louco. Hoje a gente vê uma pessoa que começa a falar coisas muito evoluídas, fala, não, esse não bate bem. Então, isso aí é cada um dentro do seu período. Não adianta. E a gente vê pessoas ainda falando isso hoje, tem muito. Aí vem a senectude. O idoso é, portanto, o homem da realização de dadivosa colheita. Aí começa aquele que vai colher. É depois dos 54 anos, já um pouquinho além, que hoje já começa aí a partir dos 60. Embora a madureza vá até os 54, mas avançando que hoje o idoso é a partir dos 60, Segue um pouquinho mais.
Olha lá, feliz e realizado, lança-se a nova atividade. Toda a sua colheita se transforma em pão para muitos, pela sua experiência. Ele começa a colocar a sua experiência em favor de outros. Essa é a oportunidade dele colocar a sua experiência em benefício de outros. Olha lá, ó. Não se lastime, siga em frente. Tem muitos que chegam nessa idade, perto dos 60, e falam, puxa vida, mas o que eu vou fazer? Estou prestes a aposentar, o que eu vou fazer? Começa a reclamar da vida, ao invés de agradecer. E nós vamos ver que essa vida é a melhor oportunidade de fazer e muito. Olha lá, dados do IBGE 2023 também, mostra que a expectativa de vida era de... né? Eu coloquei era porque é 2023, né? Mas ainda continua sendo 76,4 anos. E as mulheres é que melhorou a média, porque as mulheres vivendo aí 79,7 anos e o homem 73,1. Foi o que mudou. As mulheres é que melhoraram a média aí de idade, da expectativa de vida. E aí vem aquilo, né? Quando passa, qual é a diferença? Qual é a diferença aí que existe entre velho e idoso? Eu falo isso, o Ademar sabe, eu sou diretor de previdência lá da nossa Associação dos Aposentados, lá da CESP, né? E a gente tem lá eu vou em São Paulo, tem um grupo, nós somos 17 mil lá, e aqui na regional tem aqui em torno de 400, 500 aqui. E a gente vê companheiros, tem uns que vão lá, que a gente vê está assim, muito mais novos que eu. Aí eu fico analisando, falo, mas peraí, por quê? Sei, dor aqui, dor... É a fase do condor, que a gente fala que é a fase do condor. Mas por que você não... o que você faz? Vai fazer alguma coisa? Não faz nada da vida. Quer dizer, aposentou, fica esperando a morte chegar. E, infelizmente, a gente vê muitos colegas mais novos e deixando o corpo físico, né, e voltando para a pátria espiritual muito rápido, depois de aposentar. É a oportunidade em que ele pode gozar a vida, pode fazer alguma coisa útil, aproveitando essa experiência que ele adquiriu ao longo dessa oportunidade que ele teve, dessa experiência que ele teve, e não aproveita. Essa é a diferença, né? Que esse é esse aqui, ó. Enquanto que o idoso é esse aqui. Ele aproveita, ele vai fazer exercício, ele corre, enfim, ele se cuida. E vai fazer alguma coisa de útil. E faz alguma coisa útil. Tem a casa espírita que tem tantas atividades para ser feita, tanto trabalho para ser feito. Por que não? Por que não? Então, olha lá, ser idoso não é ser inválido ou inútil, nem sinônimo de enfermidade. Tem que se aproveitar o tempo, a experiência que se adquiriu. O desgaste físico é natural, não exija dele o que já não pode te oferecer. Lógico, o passar do tempo, lógico que a gente não vai querer pegar caixa de 60 quilos ou saco de 60 quilos. O corpo não vai aguentar. Tem muitos até que insistem, né? Acha que tem 25, 30 anos, tenta, mas não, tem que saber o seu limite. Mas nada impede de fazer outras atividades que dá certo.
pode se enquadrar, porque dentro de qualquer tipo de atividade se enquadra, pode se enquadrar. Olha lá, não deixe o medo, as rugas, a viuvez ou a solidão te afetar. É o caso que nós falamos, que foi constatado através da psicóloga lá, que a questão do Japão foi isso aqui, olha. Aqueles casos lá, aqueles 4.000 casos, o que aconteceu foi isso aqui. O Japão, infelizmente, tem desses problemas, né? Eles se isolaram, acontece isso. Bom, então melhorou muito. É lógico, mas hoje, agora, compete muito a família. Eu acho que isso aí é uma atribuição muito de família, que a gente fala. Conforme foi a educação, né? Então, tem desses detalhes aí que a gente fala, né? Então, senectude idoso. Aqui que eu falo, a gente começa, as maiores descobertas científicas foram feitas por idosos. As maiores descobertas científicas foram feitas por idosos. Descobertas científicas, depois nós vamos falar na parte espírita. Olha lá, ó, Verdi, compositor italiano que aos 84 anos compõe a Ave Maria. Picasso, o genial pintor espanhol, aos 91 anos ainda criava. Winston Churchill, septuagenário, foi a alma da resistência na Segunda Grande Guerra e morre aos 91 anos em plena contribuição social. Que falar ainda de Albert Einstein, Charles Darwin, Isaac Newton, Louis Pasteur, Thomas Edison, Daniel Gabriel Fahrenheit, Alexander Fleming, Bertrand Russell, são espíritos altamente produtivos aos 70, 80, 90 anos de idade física. Aí vamos colocar espíritas nessa lista. Allan Kardec codificou a doutrina espírita a partir dos 50 anos. Morreu aos 65. Nos 15 anos, ele codificou a nossa doutrina. Morreu aos 65 anos. A gente pega Chico Xavier, 92 anos, em plena atividade, já não estava, ficava sentadinho lá, mas atendia, já não conseguia quase psicografar, mas atendia o pessoal. Divaldo Pereira Franco, 98 anos, recentemente. Então, se a gente pegar todos os expoentes espíritas, vai ver que foram todos eles com idades avançadas que ajudaram e continuam ajudando. Então, o que a gente precisa? É saber envelhecer. Isso é o que precisa, a gente saber envelhecer. Com essas informações, com esse conhecimento, com essas orientações, é a gente atentar. De onde viemos? O que é que nós viemos fazer aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Para onde que nós vamos? Então, a gente ter esse conhecimento e fazer o máximo possível aqui para que quando a gente retornar lá para a nossa verdadeira vida, realmente a gente fazer por merecer um lugarzinho melhor. Olha lá.
é entender a causa do fenômeno da vida. A falta de aceitação do envelhecimento causa transtorno psicológico. Mentiridade, tem muita gente que mentiridade, roupas inadequadas, acabam por se transformar em ridículo. Não adianta. A idade é idade. A roupa não muda a idade. Tipo de cabelo, esticar a pele daqui e dali, não muda a idade. O tempo passa e a gente tem que aceitar. Nós temos que aceitar. Por quê? Porque morrer é uma causa natural. Todos nós vamos. O corpo vai ficar ali. O corpo vai morrer. O espírito vai voltar. O pequeno que está vindo vai. O que está velho vai retornar depois e assim sucessivamente. Cuidar do corpo, da saúde, higiene e beleza é necessário, mantendo a boa aparência, mas nunca se esquecendo também da saúde espiritual. Tem muitos que fazem 10, 15, 20 plásticas, mas nunca foi num centro, numa religião, para saber o que é, o porquê está aqui. Depois tudo acabou. Não acaba. Então, saber envelhecer não significa entregar-se à inatividade. É estar ativo. É aquela questão do idoso, é estar ativo. Buscar atividade, é fazer um trabalho diferente. Por quê? Porque é a época da produtividade mental. Pode não ser a física, mas é a produtividade mental. É a idade da criação. É a oportunidade de colocar as suas ideias, a sua experiência em prática, auxiliando onde quer que seja. Nós demos exemplos nas casas. Agora, tem tantos os lugares que necessitam de pessoas auxiliando. Por que não? Busque o convívio com crianças, elas se darão vitalidade pela sua experiência. Oferte-lhes carinho e atenção. Tem muitos que se isolam, não gostam quer distanciamento das crianças. Aproxime-se de jovens, dialogue com eles, sem aplicar-lhes sermões. Não se agaste com os termos velho, coroa, vovô. São termos comuns entre os jovens, né, Ademar? Se a gente fosse cabeça branca, cabeça branca, são comuns, a gente tem que levar o fato na brincadeira e entrar e tirar as experiências do jovem e passar experiências. É por isso, nós passarmos essa experiência para eles, transformarmos em amigos, colocando para eles essas informações, tudo aquilo que a gente conhece. Ambos têm a ganhar. O jovem, um amigo experiente, e o idoso, estímulo para prosseguir. Mantenha sua vida em sociedade, não se isole, busque um trabalho no bem, alimente seu espírito com boas leituras, mantenha-se sempre alegre, a alegria revigora o espírito. E aí, com isso, nós vamos nos preparando, a gente fazendo aquela receita, nós vamos fazendo o quê? Nos preparando para o retorno. Aquilo ali foi a receita para o nosso retorno. Olha lá. Devemos nos preparar para enfrentar as situações que possam ser previsíveis. Educar-se com a certeza da imortalidade da alma. Nós somos seres imortais. Temos que ter em mente isso, principalmente nós espíritas que temos conhecimento. Somos seres imortais. O que é que fica? Corpo físico, a matéria,
O espírito não morre. Somos seres imortais. Já vivemos muitas e muitas vezes. Quando começou, não sabemos. Quando vai terminar, não sabemos também, só Deus. Então nós temos que ter essa certeza. Então, aqui eu deixei de... Não lastimar por aqueles que ficaram. Um dia todos estarão juntos novamente. Se estão vamos dizer, numa prisão, um sai primeiro, vai ficar reclamando. Não, mas você tem que ficar aqui comigo. Porque tem muitos que, né, vai antes, aí fica reclamando. Não, mas por que ficar chorando por um ente que partiu antes? Tem que falar assim, você cumpriu a sua parte aqui no plano terrestre. Então, se Deus te chamou, é porque você já fez a sua parte. Vá, faça a sua prece, sempre lembrando dos bons feitos aqui, né, desejando que os benfeitores lá o amparem. É isso que precisa. Então, olha lá, aproveite a vida, saiba viver. Viva de tal modo que, quando for requisitada a transferência de plano, não se surpreenda, sabendo que Deus nos criou e espera que tenhamos aproveitado ao máximo o aprendizado nas experiências da vida terrena. Ele nos dá a oportunidade da reencarnação, que é para isso, para que possamos aproveitar ao máximo aqui. Para que a gente possa crescer. Porque se nós somos filhos dele, ele quer o melhor de cada um de nós. E aí, a gente deixa essa mensagem e diz: paz e luz para todos nós, e os agradecimentos pela paciência de vocês, né, ter ouvido. Espero que a mensagem tenha atingido os corações de vocês, que a gente possa ter transmitido pelo menos um pouquinho, né, daquilo que era a nossa intenção transmitir para vocês sobre o mês e sobre essa oportunidade de conscientizar aqueles mais senectos, né, para uma vida melhor. Obrigado a todos.